Estamos de volta com o nosso TV é Ciência. Hoje, com um pouco das discussões que aconteceram no simpósio Espírito Santo, Desenvolvimento e seus efeitos colaterais, realizado recentemente na UFES. O evento foi promovido pela Consultores Júniores Associados, uma empresa sem fins lucrativos que reúne alunos e professores dos cursos de Economia, Ciências Contábeis, Administração e Direito da Universidade Federal, como vimos no primeiro bloco. Agora temos ainda muitas novidades, é o que veremos na segunda parte da reportagem do Ciência em Ação. Como medir e avaliar indicadores de desenvolvimento sustentável também foi um desafio discutido no simpósio Espírito Santo, Desenvolvimento e seus efeitos colaterais. Na mesa de debates, pesquisadores como o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Luiz Roberto Calado. Professor Luiz Roberto, o que é sustentabilidade, afinal de contas? Sustentabilidade para quem, né? Para as empresas, que foi o que discutimos, né? É um conceito de pensar no futuro, né? Pensar na próxima geração, né? Nas pessoas e como que as empresas lidam com isso, com essas questões de imagem, questões de meio ambiente, né? E nesse painel discutimos bastante esses pontos, né? Com o relato de um case aqui e acho que foi bom para todos que participaram. Luiz, quais são os desafios? Como é que uma empresa, o que a empresa deve fazer, seja micro, seja pequena ou grande empresa, ela deve fazer para ter ações de responsabilidade social e de sustentabilidade? Então, o primeiro desafio é romper o entendimento de que sustentabilidade é imagem. Sustentabilidade precisa ser DNA, precisa entrar na estratégia, né, no conselho da empresa, em todas as ações, né? Então, é no dia a dia que a empresa está sendo testada se ela cumpre ou não a sustentabilidade. Então, apenas marketing, né? Imagem. Isso é o principal, né? Não é só comunicação. Então hoje, onde o mundo ainda passa por uma crise, né, as empresas são testadas porque elas têm uma questão financeira de curto prazo, né? E é aí que você vê onde não entra no DNA a questão da sustentabilidade, ela sai da pauta da empresa. Então as empresas deixam de discutir, deixam de adotar ações de cunho socioambiental, demitem os diretores dessas áreas. Então a gente lamentavelmente vê isso acontecendo e, enfim, e por isso é importante esse debate, né, de como a sustentabilidade das empresas, né, como é essa interação. Luiz Roberto, as empresas hoje elas estão mais informadas, mais conscientes da necessidade de ações de responsabilidade social, de sustentabilidade, e a sociedade tem cobrado mais, também está mais consciente? Certamente, certamente. Então, além de alguns índices que existem, como foi discutido aqui, do ISE, da Bolsa, a empresa que ela não atende a muitos princípios de sustentabilidade, ela já não consegue exportar produtos, né? Já tem agora essas restrições de meio ambiente. Então, países têm adotado restrições que agora não dizem mais respeito àquelas restrições fitossanitárias, né, que existiam, mas tem restrições devido à sustentabilidade, onde entra uso de mão de obra infantil, mão de obra escrava, né? Então países que são percebidos, né, como países que usam esse tipo de mão de obra, eles têm dificuldade de exportar seus bens. Esse é o caminho para o futuro. Então o caminho para o futuro é entender, cuidar e entrar no DNA da empresa. Já o professor da FUCAP, Alcemiro Nossa, falou do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. O ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, é uma boa iniciativa da Bovespa, né, junto com outros órgãos que compõem o Conselho, no sentido de criar um indicador que sinalize para o mercado as empresas que ali estão, de que elas têm responsabilidade socialmente, que elas são socialmente responsáveis, né? Então a gente vê que é um primeiro sinalizador. Ele é perfeito? Talvez ainda não,
mas é um grande potencial, né, de segregação de empresas entre as que são socialmente responsáveis e as que não são. Cada vez mais você tem empresas que realmente você percebe que há uma consciência vinda dos donos, né, e tal, mas você tem um outro grupo que está indo para uma parte de responsabilidade social, mas meio que forçosamente, por pressões da própria sociedade, por pressões dos fornecedores, do cliente, né? O que a gente chama de stakeholders, de forma geral, é que tem tido realmente uma pressão e as empresas acabam indo para esse lado. Porque se não forem, elas acabam sendo penalizadas no futuro, porque o cliente não vai gostar muito dela, não vai comprar e aí automaticamente ela pode se deteriorar ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é ela ser contínua, né? Sem agredir o meio social e sem agredir o meio ambiental. Então, ela é pressionada a isso hoje, né? A gente percebe dessa forma. Agora, Valcemiro, como aproximar mais, né, vocês estão desenvolvendo trabalho com a sociedade, da FUCAP, como aproximar mais a academia do setor produtivo e da sociedade, que esse também é um grande desafio. Perfeito. Eu estava ouvindo aqui numa palestra anterior aqui, exatamente uma discussão sobre isso, né? Quando a gente fala aqui da universidade, não só dessa, eu já fui professor aqui também, saí tem 4 anos, mas se fala de universidade de forma geral, há uma certa dificuldade na maioria dos casos, justamente por as questões burocráticas existentes. Felizmente, lá na FUCAP a gente não tem tido esse problema ainda, porque o grupo ele é menor, o nível de decisão ele é muito mais rápido, então a gente tem conseguido uma aproximação grande com a empresa, tanto que nós temos vários projetos de pesquisa sendo financiados por empresas e ela não tem interesse naquela pesquisa para ela, é uma pesquisa da sociedade. Como também temos bolsas de estudos de alunos de mestrado sendo pagas por empresas e essas pessoas não são funcionários dela. Então, assim, é possível essa aproximação, a gente tem conseguido fazer isso e o outro lado também, assim, nós temos conseguido desenvolver as nossas pesquisas dentro das empresas, da realidade das empresas. Então, assim, temos conseguido essa abertura para estar lá, levar o aluno lá e ele coleta dados e aí consegue realmente trazer resultados de uma realidade. E aí nós vamos buscar nas teorias que expliquem aquela realidade e ver se alguma coisa tem que ser mudada ou não. Acho que esse é um dos caminhos. Durante o simpósio Espírito Santo, Desenvolvimento e seus efeitos colaterais, além de palestras e mesas redondas para discussões, aconteceram também workshops. Um deles é sobre a elaboração de projetos sustentáveis. Uma das características do projeto sustentável, eles falam que é o triple bottom line, é o tripé de sustentabilidade, que é você tratar da questão social, econômica, né? E ecológica desses projetos. Então, a maioria dos projetos eles têm que estar contemplando esses 3 itens: pessoa, capital humano, a questão ecológica, né? E a questão da empresa, lucro, como é que a empresa vai tratar isso dentro de um projeto, né? Eu oriento que quem for fazer um projeto detalhe bem o seu cronograma, detalhe as atividades que querem fazer, quem vai ser o público-alvo que vai receber esse projeto. Os projetos sustentáveis, eles trabalham muito com comunidade, então defina esse público-alvo, faça bem uma análise de risco, analise bem os seus riscos, quais são os riscos sustentáveis, os riscos socioeconômicos que esses projetos vão estar correndo para que a gente não tenha surpresas, né? E na parte de encerramento, trabalha a questão de lições aprendidas. Qualquer projeto que ele respeita essa questão da sustentabilidade, ele se torna um projeto sustentável. Não tem muita diferença porque as premissas, o modo de controle, na verdade, depois da execução, como é que você vai controlar o andamento, ele entra dentro de uma metodologia. É muito mais do sensitivo, do sustentabilidade, né? O projeto ele tem que se sustentar e ele tem que sustentar a comunidade no final. Eu acho que essa gestão está fazendo um trabalho muito legal, assim, de levar o desenvolvimento para essas áreas. E é um desenvolvimento onde eles buscam extrair o melhor daquela comunidade, né? A vocação daquela comunidade. Então você tem um envolvimento muito maior naquele projeto, porque você não leva nada novo, você desenvolve o que ele já tem e você trabalha o capital humano. Então o Espírito Santo ele está lá no Noroeste, no Norte, no Sul, desenvolvendo grandes projetos, como nós vimos, na área de petróleo e gás, mineração, mas também projetos que são
tão quanto importantes, mas são menores, que é a parte de agricultura, agroturismo, né? A gente tem o Rota Imperial, que desenvolve as regiões onde foi traçado, né, esse percurso. E eu acho que o Espírito Santo tem que ir nesse caminho mesmo, de centralizar e harmonizar essa economia. O simpósio sobre efeitos colaterais do desenvolvimento do Espírito Santo foi uma bela contribuição dos acadêmicos da Consultores Júniores Associados do CCJE da UFS. Mostra que a juventude está preocupada com o futuro do Estado.